Isso aqui eu não vejo. Tá bom? Então você tem o C1, o C2 e o C3. Tá? E você tem o gráfico da função, que eu vou, só para não, para diferenciar agora, eu vou passar o preto por cima do vermelho, porque isso aqui é o gráfico da função. Para você ficar bem destacado, o gráfico da função. E isso aqui lembra o quê, hein? Um bolo. Um bolo em camadas, né? O bolo, o pessoal chama de bolo de noiva, né? Você tem essa camada, que é o cilindro C1. Você tem a segunda camada, que é o cilindro o quê? C2. Você tem a terceira camada, que é o cilindro C3. Eu desenhei só 3, porque imagine que a partição fosse com N igual a 10. 10 camadas, né? Fica complicado para eu desenhar. Tá? Mas observe uma coisa. A união desses cilindros, esses 3 cilindros, não necessariamente é o sólido S. Mas se eu pegar uma partição com N igual a 1 milhão, por exemplo, N grande, tá? Uma partição fina. O que é uma partição fina? É uma partição cuja norma é próximo de zero em relação ao comprimento do intervalo. Se vocês não estão lembrados, o que é a norma de uma partição? É o comprimento do maior dos seus subintervalos. Se o comprimento do maior dos subintervalos é o número próximo de zero em relação ao comprimento total do intervalo, isso significa que a minha partição tem muitos subintervalos, todos eles bem finos. Então, essa figura aqui, ao você, né, imaginá-la, é uma figura com muitos cilindros, todos eles bem finos. De forma que quanto mais fina for a partição, mais parecidos serão o quê? O sólido S e a figura formada pela união desses cilindros. Vocês conseguem vislumbrar isso? Então é natural que eu defina o volume de S, o volume do sólido, como limite, quando a norma da partição vai para zero, do volume da união desses cilindros. Mas será que isso é possível? É. Por que é possível? Porque eu vou pegar o seguinte, seja ômega índice P, porque ômega não, seja S índice P, tá certo? S índice P, vou botar S, que eu estou usando um ômega para a região. Seja S índice P, o sólido de revolução, vou botar entre parênteses, que eu não preciso nem frisar, mas ele é de revolução, dado por, sabe quem vai ser o S índice P, que está atrelado à partição? Vai ser a união dos cilindros. União do C1 com C2, com C3, até o quê? Até o último CN. O sólido SP. O que eu afirmo para você, que é a união dos bolos. O que eu afirmo para você é o seguinte, o sólido é... Por que o meu interesse no SP? Porque o SP está muito parecido com S, se a partição tem norma próxima de quê? De zero. Se é uma partição fina. Ou seja, se elas têm muitos subintervalos e todos os intervalos bem pequenos. Por isso meu interesse. E esse meu interesse se justifica por aqui, Tem-se. Quem é o volume de SP? Volume de um sólido eu boto sempre entre... Eu uso a mesma terminologia do módulo. O que é um módulo número real? Acostume-se com isso. O módulo número real é o tamanho desse número. É a distância dele à origem. E tamanho na geometria espacial é o quê? Volume. Né? Tamanho de uma figura sólida é o seu volume. Tamanho de uma figura plana. Como é que se mede o tamanho? É a sua área. Então isso aqui é volume. Quem é o volume da união de cilindros? É a soma dos volumes dos cilindros.
Mas eu sei quanto é o volume de cada cilindro desse. Vamos ver aqui. O primeiro cilindro, qual é o raio dele? F de C1. E qual é a sua altura? X1 menos X0, que é o que eu chamo de delta X1. É o comprimento do subintervalo. Então, o volume do C1 é π vezes o raio ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. A altura é o X1 menos X0, que nós denotamos por delta X1. Quem é o volume do segundo cilindro? No caso aqui, quem é? Quem é o raio? F de C2. Então, como fica o volume? Fica a área da base, que é π, vezes o quê? F de C2 ao quadrado, vezes a altura, que é quanto? Delta X2. Que é o X2 menos o X1, a altura. A altura do segundo, quem é? Que ele vai do C1 até o C2. Desculpa, do X1 até o X2. Então, quanto é a altura? X2 menos X1, que é a altura dele. Entendido? Mas, vamos continuar aqui até o último, no caso geral. É π, quanto é o raio do último cilindro Cn? No caso aí é o C3. Mas tem no último, é o F de Cn ao quadrado, vezes a altura, que é o delta Xn, que é o Xn menos o X índice N menos 1. Que eu posso escrever assim, né? Isso é a soma sobre a partição, quer dizer, com o I variando de 1 até N, de que? π vezes F de Ci ao quadrado de F de Ci ao quadrado, não, o quadrado de F de Ci vezes o delta Xi. Só que isso aqui é uma soma de rima, que é a soma de rima da função g, que é uma função que vai do domínio de f em R, que tem o mesmo domínio de f, dada por g de x igual a π vezes o quadrado de f de x. Qualquer que seja x no domínio de f. Qualquer que seja x no domínio de f. Sendo g uma função contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Porque, por hipótese, a função f é contínua no intervalo fechado AB. Sendo a f contínua, o quadrado de f, que é o produto de f por f, é contínua no intervalo fechado AB. Multiplicado por uma constante, é contínua no intervalo fechado AB. Então, essa função g é contínua no intervalo fechado AB. Ou seja, essa soma aqui é a soma de rima dessa função que é contínua. Mas nós sabemos que toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo, ela é integrável à rima, tem a integral definida dela. E quem é a integral definida? É o limite da sua soma de rima quando a norma de P vai para zero. É isso a definição da integral definida. Tá? E há um teorema lá do cálculo 1, que eu menciono, todos mencionam, embora sem demonstração, que diz o seguinte: toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo ela é integrável à rima. Ou seja, existe o limite da soma de rima sobre partição P, quando a norma de P tende a zero. Faltou até dizer que é a soma de rima da função G sobre a partição P relativa aos coeficientes, tá certo? Mas eu não vou botar não, tá bem claro isso aqui. Uma de rima, que é soma de rima, né? Que é a soma não, porque não é artigo definido. Mudou a partição, muda a soma, tá? Que é soma de rima da função G, tá? Soma de rima, vou colocar aqui, ó.
relativa à partição P com coeficientes, tá certo? Que é a soma de rima. Vou botar preto para destacar, ó. Relativa à partição P com coeficientes C1, C2, Cn, vírgula. Soma de rima de quem? Da função G, dada por isso aqui. Professor, eu tenho uma dúvida sobre esse gráfico aí. Qual é? A posição desse coeficiente. Eu sei que não está exatamente. Os coeficientes, o que é coeficiente de uma partição? Se a partição é x0, x1, xn, C1, C2, Cn são coeficientes. Quando o C1 pertence ao primeiro subintervalo fechado, o C2 pertence ao segundo, o C3 pertence ao terceiro e assim por diante. Até o Cn que pertence ao último. Não precisa estar no meio do intervalo, não precisa ser ponto médio do intervalo, basta que pertença ao intervalo. Ou seja, o x1 pode ser coeficiente do primeiro subintervalo, porque ele está no primeiro subintervalo, assim como o x0. Tá? E aí morreu. Por causa disso aqui, ó. Se o sólido SP, que é a união dos bolos, a união dos cilindros, tá, essa união dos bolos não, a união dos cilindros, se parece bastante com S, quando a norma de P tende a zero, isso porque a função é contínua, é natural eu definir o volume de S como o quê? Como limite do volume de SP, quando a norma de P tende a zero. Então, por causa disso aqui, segue a seguinte definição. Daí a seguinte definição. Vocês entenderam por que eu tirei o artigo definido aqui, que ele estava inadequado? Que é soma de rima, que mudou a partição, muda a soma de rima, tá? Que é soma de rima relativa à partição P com coeficiente C1, Cn dessa função. Bem, então vem a seguinte definição. Que definição? Seguinte. O volume de S é o número real denotado. Vou usar isso aqui, em vez de escrever volume de S, que é o volume de S, denotado por E, e dado por. Quem é o volume de S? Por definição, é o limite, quando a norma da partição tende a zero, do volume de quem? Do SP. Ou seja, é o limite, quando a norma de P tende a zero, da soma de rima da função G. G de CI, delta XI. Que é exatamente o que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? É o G de CI, ó. G de CI, delta XI. Mas quem é isso? Quem é o limite da soma de rima? É a integral definida de A até B da função G. Mas quem é a G? Então, isso aqui é a integral de A até B de π vezes f de x. Na verdade, f de x está aí. Então, não tem outra. Tem que ser isso. Por toda a discussão, e por isso que eu acabei de apagar. Tá? Então, está aí o volume de S. É a integral de π vezes o quadrado de f de x. E não estranha essa fórmula. Essa fórmula ela não deve parecer estranha se você fizer a leitura correta, lembrando de um princípio da geometria espacial lá do ensino médio, que é o princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri diz que o conhecimento da área da seção transversal de um sólido relativa a um eixo fixo determina o volume desse sólido.
Ou seja, se eu tenho dois sólidos, podem ser até distintos, mas que relativos a um eixo, para cada ponto desse eixo, as seções transversais correspondentes nos dois sólidos, se as seções transversais têm a mesma área, os dois sólidos têm o mesmo volume. E é isso que você usa para, lá no ensino médio, nos livros que são um pouco mais avançados, para demonstrar a fórmula do volume da esfera, que é 4/3 de πr3. E essa fórmula aqui é exatamente o princípio de Cavalieri. Sabe por quê? Porque se você olhar o que é π vezes f de x ao quadrado, vezes o quadrado de f de x, pegue um x aqui no intervalo fechado AB e construa a seção transversal desse sólido correspondente a esse eixo. Quem é a seção transversal correspondente a esse eixo? Como é que eu obtenho? Seção transversal é a intersecção do sólido com o plano que passa por esse ponto e que é perpendicular ao eixo. Então você tem, digamos, um plano passando por esse ponto aqui, perpendicular ao eixo. Então, a intersecção desse sólido da intersecção desse plano com o sólido. O que é a intersecção desse sólido do sólido com esse plano? O que é? Uma circunferência. De que raio? F de x. Eu vou até desenhar aqui a seção transversal. A seção transversal é uma circunferência aqui. Desenhar de vermelho para ficar mais destacado. Professor, eu falo de C. Ó, é um disco. É um disco. Essa é a seção transversal. É esse disco aqui, azul. Ó. Esse disco azul é a seção transversal correspondente a x. Quem é a área dessa seção transversal? F de x ao quadrado. Porque o raio da seção transversal é o valor f de x. E essa altura aqui, quem é essa altura? Quem é essa altura aqui para cá? Quem é? F de x. Essa altura é f de x. Girou o segmento. Quem é a seção transversal em termos de rotação? É a rotação do segmento em torno do eixo das abscissas. Quando você gira esse palito de altura f de x, você obtém um disco de raio f de x. Quem é a área desse disco? Π vezes f de x ao quadrado. Então, o que essa fórmula está dizendo? Essa fórmula está dizendo... Essa fórmula está dizendo que o volume do sólido é a integral definida da área da seção transversal. E essa leitura não fixe na fórmula, fixe no espírito da fórmula. O espírito da fórmula que diz o quê? O volume do sólido é a integral da área da sua seção transversal. É essa leitura que você tem que fazer dessa forma. Entendido? Agora, entendido, vamos resolver. Vamos resolver exercício aqui. Lá. Paga aqui. Ó, encontre o volume, silêncio, encontre o volume do sólido S de revolução, sólido S de revolução, obtido pela rotação em torno do eixo y igual a zero, não é x igual a zero. Y igual a zero, que é o eixo das abscissas. Em torno do eixo y igual a zero, da região
limitada pelo gráfico de f de x igual a, tá? F de x igual a 9 menos x2, 9 menos x2 e pelo eixo das abscissas, que é o eixo y igual a 0. Então, solução. Solução. Então, vamos lá. Vamos desenhar essa região. Ó. Y igual a 9 menos x2 é uma parábola que passa pelos pontos menos 3, 3, e por esse ponto aqui, 9. Tá? O ponto desse ponto aqui. Passa por esse ponto, por esse e por esse. Então, uma parábola aqui, com cavidade voltada para baixo, aqui. Que eixo é esse, hein? É o eixo y igual a 0. Que na aula anterior eu acho que eu botei x igual a 0 no meu exemplo lá. Tá tudo errado. Quer dizer, tudo errado não. Tá errado só a menção que eu faço a isso aqui, que é eixo y igual a 0. Região, claro, essas duas curvas limitam essa região. Tá? Você tem a região ômega limitada por essas duas curvas. Quando você gira, rotaciona essa região em torno desse eixo, você obtém um sólido de revolução, não obtém? Eu nem preciso desenhar o sólido, porque eu estou interessado no seu volume. E quem é o seu volume? A integral da área da sua seção transversal. Então, eu olho para cá, para cada x aqui, eu vou girar esse palito. Qual é a altura desse palito? Qual é o comprimento desse palito? F de x. Então, quem é o volume de S? Ó, olhe para cá. Lembrando isso aqui, de forma geral. Então, quem é o volume de S? Tem-se. Vamos lá. Tem-se. Quem é o volume de S? É a integral de quanto a quanto? Menos 3 a 3. O intervalo de existência do sólido é o intervalo menos 3, 3. É a integral de menos 3 a 3 de π, pode cair fora, vezes a altura do palito aqui, o comprimento do palito. Π vezes f. Quanto é essa altura? Quanto é? 9 menos x ao quadrado. Tá? Vai ser o f de x ao quadrado, né? X ao quadrado, integral em x. Ou seja, é π vezes a integral de menos 3 a 3 de quanto? 9 menos... Vai lá. Integral em x. Tá certo? É isso aí. Entendido? Então isso fica quanto, hein? Π vezes a integral de menos 3 a 3 de quanto, hein? 81, né? Menos o quê? 18 x ao quadrado mais o quê? X à quarta. Integral em x, certo?
Então, isso aqui é quanto? Eu prefiro, para facilitar as contas, eu prefiro usar um princípio lá do cálculo que diz o seguinte: quando você tem a integral de uma função par no intervalo simétrico, isso aqui é o dobro da sua integral de 0 a ponto máximo do intervalo. De 81 menos 18x2 mais x4. Porque substituir no zero é melhor do que substituir no menos 3, convenhamos, tá? Então, isso aqui é 2π vezes o quê? 81x, né? 81x menos o quê? 18 x3 sobre 3, correto? Mais o quê? x5 sobre 5. Eu também não gosto de fazer conta. Então, como eu não gosto de fazer conta, eu prefiro ver isso aqui assim, ó, conta com número grande. Isso aqui vai ficar, ó, no zero morreu, por isso é que eu não, o menos 3 foi embora, tá? Eu botei o dobro aqui. Aqui vai ficar 81 vezes 3. O 81 é quanto, hein? É 3 a quarta, não é? Não é 3 a quarta? 3 a quarta vezes 3 dá quanto? 3 a quinta. Menos... Aqui vai ficar 3 a terceira. Quanto é o 18? 2 vezes 9. Então vai ficar 2 terços de 3 a quinta, certo? Não fica isso? 2 vezes 9, 2 vezes 3 ao quadrado, vezes 3 à terceira. Como eu disse, eu não gosto de fazer conta. Mas, isso aqui fica 1/5 de quanto? 3 a quinta. Para não ter que... Deixa esse 3 a quinta para depois. Tá? Então, ó. Por que isso aí? Porque a conta fica simples, ó. Fica o que fecha parênteses. Quer dizer, eu acho que fica mais simples. Para mim fica. Fica 2π vezes 3 à quinta vezes, ó. Coloca o 3 à quinta e fica 1 menos 2 terços mais 1/5. Então, isso aqui dá 2π vezes 3 à quinta vezes quanto, hein? Quanto é que dá isso? Denominador dá quanto? Dá 15. Aqui fica 15 menos 10, não é? Mais 5. Então, quanto é 15 menos 10? Mais 3, desculpa. Mais 3. Tá errado. Obrigado. 15 menos 10, 5. 5 mais 3, 8. Então, 8 vezes 2 dá 16π, né? Vezes 3 à quinta sobre 15. Unidades de volume. Não, sacanagem. Quanto é 3 à quinta? Quanto é 3 à quinta? Hã? 3 à quinta. 243 vezes 15. Aí aqui não tem jeito, velho. 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5. Hã? Opa. 15. Já aprendeu a tirar esse 15. Ah, 16, é. 16. Não diga quanto é 16 vezes 243, por favor. Tá. Quanto é? 16 vezes 243. Me diga certo, viu? Para não passar vergonha. 3.888. 3.888, tá? Pi sobre 15, unidade de volume. Pronto, tá aí, ó. Tá aí o volume do sólido que eu obtenho quando eu rotaciono nessa região ômega. Porque vai ficar π vezes f de x ao quadrado. Quanto é f de x? 9 menos x2 ao quadrado. Então dá quanto? 81 menos 18x2 mais x4.
Aí fica 2, por que o 2π aqui? Porque eu transformei na integral de 0 a 3, que é a função par. É por isso que a função par é integral no intervalo que é simétrico. Então fica 81x menos 18x3 sobre 3. Aqui já está. Eu deixei, você veja que eu deixei, né? Sobre 3, né? Tá certo? 18 vezes x3 sobre. Porque eu queria o 3 à quinta, viu? Entendido? Claro que eu podia 18 por 3, quanto é que dá? Dá o quê? 6. Mas eu preferi deixar assim para ter o 3 à quinta para colocar em evidência. Entendeu? Por que eu não simplifiquei? E aqui, porque eu já estava antevendo. E aqui fica o quê? Estava antevendo nada. Deu certo, tá? 1/5 de 3 à quinta. Então tá aí, pronto, tá feito. Se não tiver errado, tá certo. Tá? Bom? Bem, agora vamos ver o seguinte, ó. Rapaz, eu não gosto de falar